sabendo o que você quer. Massa. Beleza, erros comuns. Quem nunca, né? Quem nunca fez esse tipo de coisa na vida, né? Esses são os erros comuns que a gente tem em delineamentos. Eu espero que até agora vocês tenham captado mais ou menos o que é que tem. Mas enfim, a gente comete esse tipo de erros e a gente comete outros erros que a gente quer evitar também, tanto quanto. E que às vezes são tão vergonhosos quanto coisas como essa. Mas beleza. Mas assim, a gente comete muitos erros nisso. Eu estou tentando pontuar erros muito comuns que existem na literatura e que a literatura está toda permeada por esses erros. E não é só nas revistas chinfrim de terceira, não. Na Science, Nature, está cheio de erros desse tipo. E assim, erros desse tipo, eles destroem o seu argumento. Sacou? Principalmente nessa parte do delineamento. Na verdade, em qualquer parte, erros em argumentação destroem a sua linha lógica, né? Beleza. Por exemplo, vocês estão percebendo que nesse argumento eles estão assumindo algumas coisas, né? Por exemplo, num experimento, eu controlei todos os fatores de confusão. Ele está assumindo que ele controlou os fatores de confusão. Se você não controlou os fatores de confusão, você não pode deduzir isso aqui, certo? A amostragem, ela tem que ser representativa. Se ela não for representativa, você não está fazendo uma boa inferência da sua população, certo? Beleza, vamos lá. Erro de controle de variável de confusão. O que é uma variável de confusão? Vamos supor que o cara faz o seu experimento lá com os remédios assim. Ele tem um grupo controle, um tratamento X onde ele dá o remédio, e o grupo placebo ele dá isso aqui. Só que essa criança está sendo tratada em casa. Essa criança está sendo tratada no remédio. Tá, você tem uma coisa que está variando, você não está controlando, que perpassa dentro dos dois tratamentos, que está caminhando junto com os dois tratamentos, que é, um está sendo... Ué, deixa eu ver aqui. Ué, cadê? Ah, tá ali. Tá, esse aqui, eles estão sendo tratados no hospital, esses aqui estão sendo tratados em casa. Como é que você sabe que isso aqui, que esse fator aqui, não é o que está explicando essa diferença dos resultados? Certo? Isso é um fator de confusão. Isso acontece muito na literatura. A gente vê cheio de fatores de confusão. Tudo que você quer fazer no experimento, você tirou, para biólogos isso é especialmente importante, porque você está tirando um organismo do sistema natural dele, então você já está perdendo um bocado de informação. Tudo que você quer é saber qual é o efeito daquele fator específico. Você está argumentando, e aí você não sabe, porque você não conseguiu controlar os fatores de confusão. Sacou? Você perdeu o seu poder argumentativo no experimento. Tá, na amostragem. A amostragem é representativa? Se não for, você não tem como inferir isso aqui. Inferir sobre o seu parâmetro do universo amostral. Vamos supor que esse cara na panela aqui, ele jogou o sal e ele não mexeu a panela. Ele foi lá e tirou uma colher. Só que ele tirou a colher cheia de sal, certo? Aqui, essa região que ele tirou está cheia de sal e o resto não está. Não é representativa do resto da panela toda. Ou seja, essa amostra é enviesada, certo? Se você tem uma amostragem enviesada e você não tem uma amostragem representativa, você não vai conseguir fazer inferência sobre o resto todo, né? Esse é o lance. E aí você perde seu poder argumentativo sobre argumentativo inferencial, né? O cara não confia que a sua amostra representa o seu universo de interesse. Beleza. Tá. Eu falei de erro específico para um e erro específico para outro, mas claro que representatividade também tem um problema em experimentos. Assim como não controlar fatores de interesse, tem problemas em amostragem. Se a sua amostragem for para avaliar uma causa específica, certo? Por exemplo, controle de remédio, beleza. Se eu tiver essa resposta aqui, o cara está produzindo remédio lá para uma população em geral, e aí ele faz esse tipo de amostragem, beleza, com o grupo controle bacana, tal, ele coloca esses meninos aqui para fazer, e beleza, esses meninos aqui estão ficando bons, esses aqui estão ficando ruins. Massa, mas ele vai vender esse remédio no final, que tem a ver com a pergunta dele, para uma população. E se ele bota só esses meninos aí para fazer, ele está castrando metade da população, que é de feminina, certo? Cerca de metade da população são mulheres, e ele não sabe o efeito em mulheres aqui. E se ele tivesse feito isso, talvez a resposta dele fosse essa. E aí o remédio dele não funciona para metade da população. E ele não está te dizendo isso. Pô, parece um erro comum, né? Corriqueiro. As indústrias farmacêuticas quase sempre fazem isso. Sabe por quê? Porque mulher tem muita variação hormonal e fica feio no gráfico. Sacou? E aí eles coletam muitos homens, sacou? Ou fazem os testes preliminares com ratos que são feitos antes. São feitos só com ratos machos, porque variação hormonal muda muito o efeito do remédio. Se tiver efeito real do remédio, vai estar lá em cima, mas vai ter um erro brutal, sacou? Por causa de variação hormonal.
E aí você, tipo, é assustador, né? Porque você fala assim, meu Deus, quer dizer que metade da população dos remédios não estão sendo testados direito. Acontece muito. Depende do remédio, né? Se for um remédio, por exemplo, que o efeito é hormonal, eles não colocam mulher. Aí é foda. O que vai fazer, né? Tem que ir lá protestar contra os caras. Beleza, esse é um típico erro de amostragem. Porque, às vezes, a gente precisa fazer amostragens antes de começar o experimento. Por exemplo, eu vou levar ratos para o laboratório para fazer um experimento sobre esses ratos. Mas eu estou querendo inferir o efeito do experimento sobre uma população, sacou? Então você está misturando um pouco de amostragem com um pouco de experimento. Etapas diferentes. Então, assim, essas coisas tem que estar atento. Não é 8 ou 80. Às vezes você faz uma etapa, a amostragem, às vezes experimento, ou às vezes o contrário. Ou às vezes você faz o que na ecologia a gente gosta muito de fazer, e eu particularmente tenho muita confiança nas respostas que eles dão, experimentos manipulativos de campo. Né? Você leva as coisas no campo e manipula as coisas lá, no sistema do negócio. Mas assim, enfim, você perde... mas você perde poder de manipulação também, né? Você tem que saber mais ou menos que você está perdendo esse poder de manipulação. É uma troca, na verdade. Quanto mais você manipula, menos você pode inferir sobre os sistemas naturais, mas mais segurança você tem de que o que está variando ou que está dando efeito é aquele controle. Massa. Tá. Eu acho que isso aqui também é deslocar de lugar, mas eu vou falar assim. Tá. Representatividade é uma coisa, eu falei pra vocês, eu espero ter convencido vocês de que representatividade vai tirar um poder argumentativo, falta de representatividade tira o poder argumentativo de uma amostragem, de uma amostra, beleza? De uma amostragem, né? Beleza, eu extraí isso aqui da aula de delineamento do meu orientador, Paulo Inácio. Ele tinha colocado meu, mas eu risquei e fiz questão de dar crédito a ele. Ele tem algumas coisas assim, aí a gente pensa assim, vamos lá. Como é que na panela lá o cara consegue garantir que ele não está pegando uma bolha de sal? Quando ele for dar a colherada dele. Mexe antes, beleza. Ele mexe, ele homogeniza o ambiente dele. A gente muitas vezes assume na nossa amostragem que o ambiente é homogêneo, mas raramente ele é. Raramente assim, quase nunca. Na ecologia, se você for trabalhar com a ecologia de paisagem, com as coisas, raramente ele é. Tá, a gente não pode mexer para garantir que é homogêneo nas nossas populações, via de regra, né? O que a gente faz? A aleatorização funciona em boa parte das vezes, certo? Você chego lá naquela minha distribuição normal e eu começo a pegar pessoas aleatórias, eu devo ter uma representatividade mais ou menos grande. Mas se eu pegar, tipo, 2 pessoas, pode ser que ainda assim eu tenha pegado 2 pessoas no canto, né? Se eu não souber onde eu estou aleatorizando, eu posso estar cometendo um erro grave também. Tipo, eu estou assumindo que é tudo mais ou menos homogêneo, mas é tudo agregado, meus indivíduos. Por exemplo, altura. Vamos supor que eu começo a mostrar onde tem muita gente na cidade para medir a altura. Aí eu vou lá e começo a aleatorizar quem eu vou pegar. Mas eu faço isso na saída de um jogo de basquete. Sacou? Mas os torcedores não são altos que nem os jogadores de basquete. Não, mas quem gosta de um esporte geralmente tem alguma afinidade com ele. As pessoas altas têm afinidade com o basquete. Ou seja, eu estou fazendo uma amostragem aleatória ali naquele lugar que tem muita gente que eu estou esperando, mas no final das contas eu estou meio enviesado, né? Tá, e aqui são coisas que ele fez esse bestiário para coisas que parecem que são que você está fazendo com bastante representatividade, mas que no final das contas são enganações, né? Você acha que você está fazendo representatividade. Vocês sabem o que quer dizer aleatório? Você? O que é aleatório? Não, tem uma definição formal de aleatório. Tá, ok, desculpa. O que é aleatório? Não tem definição formal. Pegar o acaso. Aleatório é um evento, né? Quando você fala de um aleatório, você está falando de um evento. Nesse caso de amostragem, a gente está falando de selecionar um indivíduo da população. Mas quando você fala de um evento aleatório, é que todos os outros eventos que poderiam ter acontecido são equiprováveis. Entendeu? Eu quero amostrar umas bolinhas de uma caixa de bolinhas. Qualquer bolinha que eu pegar ali tem que ter a mesma probabilidade de sair. Isso é a definição formal de aleatório. Às vezes as pessoas confundem aleatório com a esmo. Por exemplo, eu quero fazer um transecto no meio da minha mata. Você sabe o que é transecto, né? Beleza. Eu quero fazer um transecto lá no meio da minha mata e eu quero selecionar pontos aleatórios nesse transecto. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai andando e aí eu vou falando assim, aqui tá bom, ali na frente. Foi meio aleatório isso, né? Não, isso foi meio a esmo. Isso
Isso foi meio subjetivo pra caramba. Sabe quando a gente está tentando distribuir pontos na mão aleatoriamente e a gente começa a preencher para deixar mais ou menos homogêneo e tal? Isso tudo são critérios que você tem na sua cabeça. A gente não consegue fazer nada aleatório. Sacou? A gente precisa de um computador para fazer isso e ainda assim a gente chama de pseudo-aleatório. Porque a gente tem nossas programações na cabeça para fazer. É como eu estava falando com Letícia no outro dia e com Luara. Nosso cérebro é programado para enxergar padrões. Se a gente não começa a ver uns padrões muito esquisitos, a gente começa a inventar padrões. A gente vê rosto em tomada. Né? Não tem nada a ver com o rosto aqui, mas a gente vê. E aí quando a gente está tentando fazer as coisas a esmo, a gente está tentando fazer aleatório e a gente não está. Quem nunca foi chutar as questões numa prova e falou assim, tem muito C já, vou botar um A. Sabe? Tipo, isso não é aleatório, você está com esses critérios. E quando você estiver selecionando essa parcela, vai ser. Bote num papel, numere, sorteie por um computador, alguma coisa assim, ou dado, ou moeda. Isso vai ser o mais próximo de aleatório que você vai conseguir. Tem uma diferença também que o pessoal confunde, que é aleatório do acaso, que é diferente, é distinto isso. Aleatório tem um termo formal, né? Eu acho que acaso, eu não sei. Acaso pra mim é uma palavra mais geral que a gente usa pra... Tem uma diferença de definição também. Eu esqueci que já me colocaram na minha frente. Depois eu vou dar uma olhada nisso, pra não estar falando besteira aí. Mas assim, eu tenho essa sensação de que aleatório é um termo estatístico mesmo. Quando você fala aleatório, Beleza. E aí ele fez esses pontos aqui para demonstrar mais ou menos essa ideia de que quando você tipo, deixa o seu cérebro decidir o que é aleatório, não dá certo. É representativo se você fizer uma enumeração completa e depois um sorteio. Traça uma grade e vai lá. Quer fazer por transecto? Beleza, traça um transecto, bota no papel e vai botando a quantos metros aleatoriamente você vai coletar. Beleza. Quer fazer uma coleta? Isso é uma metodologia na botânica para mostrar solo. Os caras rodam assim o negócio e aí jogam onde cair onde elas amostram. Isso era muito comum. Eu fui ensinado a fazer isso. E aí, você meio que decide mais ou menos onde você quer que caia, né? Você tem a sua hipótese por trás. Assim, ninguém é isento de subjetividade, né? A gente quer meio uma resposta. Tudo que a gente está tentando fazer é tirar a subjetividade. E quanto mais representativo for da população, e não enviesado, tipo eu falei do viés, eu quero que minha população na Bahia seja alta. Então, eu vou lá e vou mostrar perto de uma saída de jogo de basquetebol. Beleza, tá. Isso é enviesado, sacou? E a gente vai fazer isso mesmo que a gente não queira. Esse é o grande problema. E aí confia nos métodos estatísticos de aleatorização, isso deve te dar um indicativo de representatividade. Agora lembre-se também, se for agregado pode ser que, assim, é aquelas coisas, né? Se você tiver uma amostra muito grande e ela for aleatória, muito dificilmente aquilo ali não vai ser representativo. Mas se for uma amostra muito pequena, pode ser que eu de uma população de 10 mil, eu caio em 5 caras altos, sacou? Mesmo que seja completamente aleatório, sacou? Então, aumenta o número o seu N, lembre-se que você tem uma limitação de dinheiro e tempo, e tenta buscar uma mensagem representativa. Eu coloquei esse bestiário aqui só para vocês se guiarem, mas assim, existem muitas formas, pensem bem, consultem pessoas, leiam trabalhos, como vocês vão começar a ter noção de como delinear bem feito o trabalho. Assim. Existem livros, textos que falam sobre delineamentos bem feitos, principalmente sobre essas questões de estatísticas de representatividade. Mas assim, nenhum vai ensinar técnica para vocês. Ô Bruno, eu tava uma coisa. Depois vai fazer um trabalho e, por exemplo, os fragmentos lá já estão escolhidos. Você não aleatorizou para o seu trabalho, mas eles foram, por exemplo, você está seguindo um trabalho constante, assim, há muito tempo. Assim, várias pessoas estão pesquisando naquele mesmo fragmento. O seu não foi aleatório, mas você está seguindo tipo, a mesma linha. Como assim? Teve várias pesquisas ao longo dos anos naqueles mesmos fragmentos. O primeiro trabalho foi aleatório, escolheu aleatório. Mas o seu, depois de alguns anos, você vai trabalhar no mesmo fragmento que eles querem que seja uma coisa ao longo dos anos naqueles mesmos, contínua. Então o seu não vai ser aleatório, mas o primeiro foi aleatório. Desculpa, gente, se eu dei muita ênfase na palavra aleatório. Representativo. Você pode ter representatividade sem aleatoriedade. Por exemplo, você quer garantir que você vai pegar todas as faixas em um gradiente. Por exemplo, pode ser que você caia aleatório e você... as amostras sejam completamente independentes. Por exemplo... Vamos supor,
eu quero, a altura, em vez de ser minha variável resposta, é minha variável preditora. É minha variável independente, certo? Eu quero saber o quanto que a altura altera, sei lá, o status social da pessoa. Tá, só que eu quero saber uma variação grande de altura, certo? Mas eu tenho que pegar pessoas aleatórias, eu não posso selecionar uma faixa representativa. Só que eu não tenho muita grana e eu vou fazer poucas unidades amostrais, certo? Eu vou fazer, 1, 2, 3, 4, eu vou fazer 100 pessoas, certo? Ou, 60 pessoas. Aí eu tenho 15 pontos. Pode ser que eu pegue 60 pontos e os 60 pontos caem tudo aqui, ó. Porque eu aleatorizei, sacou? E aí, assim, eu não tenho informação sobre essa faixa da população, porque eu aleatorizei, sacou? E aí o que se faz aqui é assim, ó, eu vou botar 15 pontos aqui, 15 pontos aqui, aleatórios aqui dentro, né? 15 pontos aleatórios aqui, 15 pontos aleatórios aqui, 15 pontos aleatórios aqui, 15 pontos aleatórios aqui. A minha amostra completa, os pontos entre as minhas amostras completas são independentes? Assim, eu amostrei aleatoriamente, independentemente? Não, eu defini quanto vai ser. Isso aqui a gente chama de amostra sistemática. As variáveis não são, as minhas unidades amostrais não são independentes, mas elas devem ter, eu estou forçando a representatividade. Sacou? Isso aqui é plenamente aceitável. Sacou? Eu quero ter uma variação completa disso aqui. Não se for só variável resposta, né? Variável resposta é o que a gente vai ver lá. Mas eu tenho que selecionar qual é a minha variável e eu quero uma variação muito grande, sacou? Dessa coisa. Eu quero pegar toda a amplitude de altura que eu tenho na sociedade, para eu poder inferir tanto qual é o aspecto social dos caras baixinhos, para os caras médio-baixinhos, para os caras médio-altos e para os caras altos. Senão eu vou fazer uma variável resposta aqui, eu vou poder falar tranquilamente desses dois aqui, mas eu não vou estar perdendo a informação que talvez seja importante para o meu sistema. Mas, sobre a sua pergunta, você falou, já foi decidido antes e aí eu estou fazendo lá. Bom, certamente os fragmentos, eles foram decididos por um motivo de que eles querem ser analisados que os caras que delinearam isso querem que aqueles fragmentos fossem analisados ou o que quer que seja. Se o seu trabalho complementa esse trabalho principal lá, que era o trabalho antigo lá, sacou? E você não tem nenhuma informação a mais para dizer assim, tipo, eu vi o padrão primeiro, eu sei que nesses fragmentos tem pouco rato, então eu vou testar para ver se tem pouco rato nesses fragmentos. Se não foi isso, beleza. Você está trabalhando sobre aqueles fragmentos. O negócio é que o delineamento, o que pode ser um problema é que o delineamento foi feito antes da sua pergunta ser gerada. Isso não necessariamente é um problema. Porque, às vezes sim, a gente tem delineamentos que respondem às nossas perguntas. Por exemplo, eu tenho um monte de dado secundário lá sobre uma área e outra área. Um monte, sei lá, dados de quantas espécies, distribuição das espécies, pererê, pererê, parará. Eu tenho um aluno de C no meu laboratório, se ele bolar uma pergunta bem feita, que seja comparação entre esses dois fragmentos, por exemplo, essas duas áreas, qualquer comparação que use esses dados pode ser feita. O que ele não pode é pegar os dados, olhar os dados, ver o padrão que está nos dados, por exemplo, aqui tem mais bicho dessa espécie do que essa. Aí eu falo, eu tenho uma hipótese de que aqui tem mais bicho dessa espécie do que essa. Você não está testando a hipótese, né? Você está deixando meio torpe o seu método de produzir ciência. Porque se eu começar a jogar um monte de ponto aleatório ali no quadro, eu tenho certeza, assim, tipo, é o padrão. Me achem um padrão aqui. A gente consegue achar, sacou? A gente consegue ver um padrão em U, a gente consegue ver. Isso é um problema. Mas assim, aparentemente seu delineamento foi feito antes dessa pergunta. Eu falo mais quando aqueles programas, assim, que às vezes você lê, assim, aqueles trabalhos do PELD, né, que programas ecológicos de longa duração. Realmente, os caras continuam pesquisando nos mesmos lugares, tipo, o delineamento já foi feito, assim, mas a escolha dos lugares de amostragem. Mas se o universo de interesse dos caras tem a ver justamente com aqueles fragmentos ali, não tem problema. Né? Só que o PELD, ele entra naquilo que o Peter falou. Ele tem essa coisa de querer comparar os dados antigos com os dados atuais. Então, tipo, se você tem que fazer nos mesmos lugares, porque senão vai ter erro nessa comparação. Tá. Tem como você comparar um lugar que tem pouca... tá diferente vamos dar um time agora, depois a gente volta, eu vou terminar essa aula e a gente vai fazer uma brincadeira depois da aula aqui, se der tempo.